Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo especial que o Senhor nos proporciona essa manhã, de estarmos reunidos com a Tua igreja, Pai querido. Podemos cultuar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome. Podemos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz de tantas maneiras, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. E agora, Pai querido, peço ao Senhor Tua bênção, Tua direção, Pai. Quando abrimos a Tua palavra, que o Senhor fale em cada coração. Muito obrigado pelo Teu amor, bendito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos. Mateus capítulo 21. Vou ler dois textos, gostaria de ler com os irmãos. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. E também Lucas capítulo 19. Mateus 21 e depois Lucas, tá bom? A partir do versículo 12, no 17, diz assim a palavra de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os vendilhões e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Foram ter com ele no templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o verdadeiro louvor, o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Agora Lucas capítulo 19, versículo 41. Ao versículo 48 diz assim a palavra. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti, aos teus filhos, aqui dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Até aqui, os versículos seguintes, o que estava escrito lá em Mateus, que acabamos de ler também. Pois bem, queridos, gostaria de pensar um pouquinho, gostaria de pedir aos irmãos, que enquanto nós estivermos falando aqui, os irmãos lembrem de uma coisa importante nesses dois textos. Aqui, esse fato é relatado por Jesus, e ele estava vivendo nesse momento aqui, os últimos dias dele aqui na terra, antes do martírio. Eram os últimos dias mesmo, logo após esses fatos aqui, alguns ensinos que ele trouxe, algumas parábolas que ele trouxe, logo em seguida ele foi preso, e aí então os irmãos sabem, né, foi preso, julgado, foi morto, crucificado, foi crucificado e morto. Então, eu gostaria que ficasse em nossa mente esse fato de que tudo isso aqui que nós acabamos de ouvir, aconteceu alguns dias antes de Jesus ser crucificado. Alguns dias apenas, né, de Jesus ser crucificado. Mas o que é importante também nós lembrarmos aqui é que Jesus, sendo Deus, o Verbo encarnado, né, o Deus encarnado, Jesus Deus, né, mas também homem, e como Deus, ele sabia exatamente o que estava ali esperando. Ele sabia o que ia acontecer. Então, esses momentos de Jesus, enquanto ele estava aqui ensinando, orientando, todas essas coisas que aconteceram aqui, aconteceu dias antes da sua morte, e ele sabendo que estava por vir. Então, é importante, né,
nós sabemos que Jesus, como Deus, ele sabia todas as coisas. E, portanto, então, as atitudes que nós vamos ver em Jesus aqui aconteceram, Jesus as tomou sabendo o que estava por acontecer, por vir na vida dele. Então, é extremamente importante sabermos isso aí e lembrarmos, né, que Jesus, como homem, como Deus, Jesus sabia, mas a nossa vida é um pouco diferente de Jesus, né? Nós não sabemos nada a respeito do que nos acontecerá daqui meia hora, 1 hora, sabemos? Não sabemos, né? Então nós gostaríamos de que ficasse bem assim, patente o fato de que Jesus sabia o que estava por vir, mas nós não sabemos o que está por vir na nossa vida. E podemos tirar das atitudes de Jesus o ensino para a nossa vida, para o nosso viver diário, né? Pois bem, né? Nesse texto que nós vemos aqui, nos últimos momentos de Jesus, nós vemos Jesus tomando algumas atitudes. E a primeira atitude que Jesus toma é que quando ele entra ali em Jerusalém, naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a sequência daquela entrada, o povo clamando ele, né? Clamando a respeito de bendito que vem em nome do Senhor. Os irmãos já me ouviram esses dias também falar a respeito disso aí. Lembra que essa expressão bendito que vem em nome do Senhor é a expressão que a palavra fala, que nos mostra que vai ser a expressão que vai ser usada para aclamar o Messias. E, portanto, quando clamaram bendito que vem em nome do Senhor, as pessoas estavam naquele momento reconhecendo que Jesus era o Messias, né? E Jesus, então, quando ele entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz foi ir para o templo. Ele foi para o templo. E chegou no templo, ele encontrou uma coisa lá que deixou ele indignado. Ele viu como as pessoas estavam vivendo ali, os cambistas que estavam ali, os animais que deviam ser facilitados para que as pessoas pudessem comprar para oferecer o sacrifício. Os animais estavam com os preços lá em cima. Vocês nunca viram isso aí, né? Aqui no Brasil é mais ou menos assim, né? Quanto mais vende, mais caro fica. Ao contrário de qualquer outro lugar, né? Mas a verdade é que lá acontecia isso aí. Os animais com os preços, quer dizer, era difícil para o povo poder realmente praticar aquilo que ele foi ensinado no Velho Testamento, levar os animais para o sacrifício, comprar ali, não podiam porque era muito caro. Os cambistas, tantas coisas que estavam acontecendo que não devia estar acontecendo ali. E o pior de tudo é que aquilo acontecia com a autorização ou com o conluio dos sacerdotes, que recebiam propinas, né? Que recebiam ali uma porcentagem dos negócios que estavam sendo feitos ali. Então, quando Jesus chega no templo, então ali, ele faz uma limpa ali. Ele chega ali, ele expulsa aquelas pessoas que estavam ali, derrubam as mesas dos cambistas, expulsa aquelas pessoas e realmente ele faz naquele conceito que a palavra diz, a minha casa é casa de oração, né? E vocês transformaram ela num covil de ladrões. Então Jesus, ele toma uma atitude ali, irmãos, uma atitude tremendamente, como se diz, com bastante ênfase, um lamento tremendo pelas coisas que estavam acontecendo, né? Pelo aquilo que estava acontecendo ali. E Jesus, então, irmãos, ele mostra no seu coração de verdade o sentimento que ele tinha pela situação que estava acontecendo ali. Como as pessoas estavam vivendo naquele momento, de uma forma geral, né? O início da vida dele ali. Portanto, Jesus toma uma atitude, irmãos, de grande lamento pela situação que o povo estava vivendo. Né? De grande lamento mesmo pela situação que o povo estava vivendo. E a Bíblia fala para nós, irmãos, que Jesus, 2 vezes apenas na palavra de Deus, mostra Jesus chorando. Jesus chorou, né? Uma delas foi lá em Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus esteve lá e ressuscitou Lázaro. Naquele dia, Jesus chorou também, né? A comoção dele foi muito grande. Não apenas por causa da situação das irmãs que estavam ali, porque ele sabia, quando ele recebeu a notícia, né, aquela notícia que ele já conhecia de antemão, de que Lázaro estava doente, ele já sabia o que aconteceria e o que estava prestes a acontecer, o que ele faria. Mas quando ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali, o seu coração se comoveu por causa da dureza do coração daquelas pessoas, por causa da incredulidade que havia naquelas pessoas. Jesus chorou naquele dia. Mas também, a palavra de Deus nos mostra, quando Jesus ele entra aqui em Jerusalém, ele olha para a cidade de Jerusalém, ele chora. Ele chora de uma forma, um lamento tremendo, né? A respeito daquela cidade, por causa da situação que eles
estavam vivendo a dureza do coração daquelas pessoas. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele chega àquela expressão bem conhecida: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Que mata os profetas. Olha, quantas vezes eu quis ajuntá-lo como os pintinhos, a galinha junta os pintinhos sobre as suas asas, mas vocês não reconheceram o dia da sua visitação. E, portanto, a sua casa vai ficar deserta. Jesus profetiza sobre Jerusalém, e nós acabamos de ler esse texto aí, falando que seria sitiada Jerusalém, e Jerusalém, o templo não ficaria pedra sobre pedra. Jesus chorou, né? Jesus começa esses últimos dias da vida dele com uma atitude de lamento mesmo. Certamente, amados, se nós olharmos, Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele começa esses últimos dias dele numa atitude de lamento, lamento pela situação das pessoas. Ele não lamentava pelas coisas por alguma coisa que ele tinha deixado de fazer, ou por alguma coisa que ele tinha feito, porque Jesus, a obra dele foi perfeita, a vida dele foi perfeita. Jesus fez tudo o que tinha que ser feito, tudo, plenamente, até o último momento na cruz, quando ele disse: olha, está consumado. A obra dele foi plenamente, completa, perfeita. E por isso, queridos, quando Jesus lamenta, ele não está lamentando pelaquilo que ele deixou de fazer, ou alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer. Ele está lamentando pela situação das pessoas que viviam naquela cidade. Ele está lamentando pela situação da forma com que as pessoas estavam vivendo. Ele lamentou, de fato, pela rejeição. Então, nós olhando para a vida de Jesus, o lamento de Jesus por aquela situação lá, nós podemos olhar: Jesus sabia o que estava acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei da minha vida, não sei qual o próximo minuto da minha vida, qual a próxima hora da minha vida, o que vai acontecer. Portanto, eu devo pensar como Jesus e lamentar de verdade por aquelas coisas que eu fiz. Não depois, ou imaginando que eu devo fazê-lo lá no último momento da minha vida, porque eu não sei quando vai ser. Então, eu tenho que olhar hoje. O desafio de Jesus para a nossa vida aqui, as atitudes de Jesus, é olharmos hoje, nesse último momento que Jesus viveu. Ele chorou, ele lamentou sobre a situação daquele povo. Portanto, querido, certamente todos nós aqui, sem exceção, temos algo para lamentar. Talvez alguma atitude que nós tomamos, que nós entendemos que não devíamos ter tomado. Ou mesmo uma atitude que nós não tomamos, que nós devíamos ter tomado. Alguma coisa que nós falamos, alguma coisa que nós fizemos, certamente, irmãos, alguma atitude que não devia ser tomada. Sabe, amado, às vezes palavras machucam, às vezes atitudes realmente ofendem, entristecem. E certamente nós podemos olhar para a vida de Jesus. Jesus não tinha nada para lamentar sobre a vida dele, porque a vida dele foi perfeita, mas a nossa vida não é perfeita. Jesus sabia o que ia acontecer no minuto seguinte, sabia exatamente o que esperava. Mas eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. E, portanto, não deixe para pensando, imaginando que lá na frente você vai poder resolver uma situação que você sabe que está te fazendo mal e fazendo mal para alguma pessoa. Resolva já. Resolva, porque nós não sabemos quando vai acontecer. Não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Não sabemos o que vai acontecer depois da manhã. Não sabemos se Jesus volta hoje. Nós não sabemos. Portanto, amados, Jesus lamentou pelas vidas das pessoas. Nós temos que lamentar pela nossa vida. Lamentar pelas aquelas coisas que estão diante de nós, que nós agimos, praticamos e sabemos que está errado. E que não podemos esperar amanhã para resolver. Sabe, amados, quanta situação às vezes nós encontramos nas famílias. Pais que realmente estão aí com situações tremendas com os filhos, não se conversam, não se relacionam com os filhos, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude que tomou e realmente deixou aquela situação ruim. Sabe, amado, na família, irmãos que realmente não se dão com irmãos, que não se conversam. Nós ouvimos pessoas que fazem anos que não se conversam entre família, irmãos. Amados, para maior tristeza, nós sabemos que às vezes no nosso meio tem irmãos que não se conversam, que não se falam, que se desviam quando se encontram na rua e até mesmo dentro do templo. Vamos esperar o quê para resolver essa situação? Vamos esperar o último momento da nossa vida, os últimos dias da nossa vida aqui na terra? Você sabe? Eu não sei. Portanto, não deixe, sabe, amados? No céu, quero enfatizar isso aí, não vai entrar raiz de amargura.
no céu não vai entrar falta de perdão, queridos. Não vai. Não é possível isso aí. É incompatível com a palavra. Portanto, nós precisamos resolver as situações no momento, enquanto nós estamos vivendo. Jesus lamentou por Jerusalém, lamentou por aquela cidade, lamentou pelo que eles estavam vivendo, lamentou pela rejeição, por não terem reconhecido. Porque eles aguardavam alguma coisa e quando Jesus fez diferente, eles na hora, imediatamente, abandonaram ele. Os mesmos que aclamaram ele na entrada lá em Jerusalém, eram os mesmos que estavam lá no pé da cruz, dizendo, ou melhor, no julgamento de Pilatos, dizendo, crucifica-o. Portanto, queridos, resolva, não deixe, lamente, se entristeça de verdade por aquilo que você sabe, que precisa ser consertado e não podemos esperar o último momento da nossa vida para consertá-lo. Ok? Portanto, temos um desafio enorme aqui para a nossa vida, chorar e lamentar por aquelas coisas que fizemos, deixamos de fazer e precisamos resolver. É preciso resolver. O desafio hoje, amados, é que você resolva e que eu resolva se há alguma coisa dos irmãos contra mim. Resolva, porque eu devo também resolver se há alguma coisa contra qualquer um dos irmãos, ou na minha família, ou você na sua família, ou não importa, amados. Ou que nós precisamos ter uma consciência limpa diante de Deus, um coração puro, um coração realmente aberto, nosso coração nada que realmente impeça a nossa comunhão com Deus, é isso que a Bíblia ensina. E quantas vezes, quantas coisas, irmãos, tem sido uma obstrução para a verdadeira adoração, para o verdadeiro louvor ao nosso Deus. Palavras não alteram, não mudam o coração de Deus, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece não as palavras que nós pronunciamos, mas Ele conhece as palavras que saem do nosso coração, que está escrito na tábua do nosso coração. E por isso, essa é a realidade. Jesus lamentou por Jerusalém. E eu preciso lamentar pela minha vida, daquele que realmente tem impedido uma verdadeira adoração a Deus, tem impedido de verdade um verdadeiro relacionamento com a igreja de Jesus, um verdadeiro relacionamento com a minha família, com meus irmãos, com meus vizinhos, com qualquer que seja a situação, que realmente mostre um coração duro, um coração verdadeiramente difícil de se relacionar. Não pode acontecer, amados. Não pode acontecer. A primeira atitude de Jesus, quando ele adentrou Jerusalém, naqueles momentos que realmente precediam o seu martírio, a sua morte na cruz, foi uma atitude de lamento. Ele lamentou. Lamentou mesmo. Não pelo que ele deixou ou fez, mas por causa da situação do povo lá. E certamente se Jesus adentrasse aqui também, ele lamentaria. Lamentaria também pela situação que ele vai encontrar nos nossos corações. Por isso, não sabemos. Jesus sabia, mas nós não sabemos. Precisamos resolver imediatamente, o mais rápido possível. Imediatamente, hoje, resolvermos a situação que pode nos impedir de estar na presença de Deus. Mas também é um desafio também que eu quero fazer, um desafio muito especial. Por quê? Porque pode ser que no nosso meio aqui, nessa manhã, exista alguém que ainda não encontrou-se com Jesus, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que ainda não entendeu o que Jesus, a obra que Jesus veio aqui realizar, ou talvez ainda nunca tenha ouvido com clareza esse evangelho que Jesus ensinou e mandou a sua igreja pregar. E por isso quero dizer para você também que você precisa lamentar os anos que você viveu até aqui, o risco que você correu partir desse mundo sem Deus, sem salvação. Imagine se você partir desse mundo sem conhecer esse Jesus, sem entregar seu coração, sua vida para Jesus, é definitivo, é eternamente perdido. E por isso o desafio é que você lamente ter vivido até aqui, sem ter entregado sua vida para Jesus. Imagine o risco que você correu até aqui. Mas hoje, você pode resolver essa situação também. E entregar seu coração para Jesus. Portanto, amados, uma atitude de lamento Jesus teve. E nós precisamos aprender e lamentarmos de verdade. Sabe, queridos, Jesus então ali naquele primeiro momento, ele vai para o templo.
e os sacrifícios, aquelas coisas que deviam estar acontecendo ali. E Jesus então expulsa todas aquelas pessoas. E ele sabia que eles estavam fazendo algo que estava ofendendo a santidade de Deus. Ofendendo de verdade a santidade de Deus. Jesus se reveste de toda a autoridade, expulsa sozinho todos aqueles vendedores, derruba as mesas, como acabei de dizer, numa atitude baseada naquela situação, naquele conceito da palavra de Deus. Minha casa será chamada casa de oração. E, portanto, Jesus limpa. Ele limpa o templo, amados. Ele limpa. Significa que Jesus purificou, santificou novamente aquele lugar que devia ser usado para adoração, devia ser usado para o sacrifício, devia ser usado para o culto a Deus. Jesus santificou de verdade, amados. Uma atitude de Jesus, quando ele adentrou ali ao templo, quando ele adentrou Jerusalém, primeiro ele lamentou sobre Jerusalém, e em seguida ele santificou o templo. Ele limpou as impurezas que estavam ali. E o nosso desafio é exatamente o mesmo que Jesus. Jesus era santo, perfeito, completo. Ele podia, com toda a autoridade, limpar aquela área lá, limpar o templo, colocar de volta nos trilhos a adoração ao nosso Deus, o sacrifício que tinha que ser feito ali. Jesus podia fazer, ele fez isso aí. E, portanto, amados, o que nós aprendemos dessa lição de Jesus é que também nós precisamos fazer uma limpeza também no nosso coração, na nossa vida. Uma atitude de santificação. Sabe, nós ouvimos tanto falar sobre santificação que às vezes fica difícil até defini-la. Como isso aí pode acontecer? Mas se nós olharmos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo fala assim, olha, filhinhos, porque eu sofro de novo as dores de parto, até ver Cristo ser gerado em vocês. Cristo ser formado em vocês. Paulo fala isso aí, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim o texto, amados. Eu vou até ler, para não apenas parafrasear. E está lá o seguinte, Gálatas 4,19, Paulo diz o seguinte, filhinhos, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe, definindo santificação, irmãos, é Cristo ser formado em nós. É Cristo ser formado em nós. Sabe, a palavra de Deus nos mostra com clareza qual o propósito de Deus, o plano de Deus, nos transformando de glória em glória a imagem de Jesus. Sabe, Cristo sendo formado em nós, santificação é nós nos tornarmos cada dia mais parecidos, mais semelhantes a Jesus. Isso é santificação. E às vezes nós chegamos e numa atitude aí, oramos a Deus, até mesmo conversando entre os irmãos, olha, se Deus quiser, amanhã eu serei mais santo do que hoje. É uma expressão, irmãos, que não visa de verdade a verdade claramente, porque claramente a palavra de Deus nos deixa declarado explicitamente qual é o desejo de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto, não é se Deus quiser, nós sabemos que Deus quer. E, portanto, a nossa expressão deve ser, porque Deus quer. Amanhã eu vou ser mais santo do que hoje. Amanhã eu vou viver melhor do que hoje. Amanhã eu vou ser mais parecido com Jesus do que hoje. Portanto, isso significa Cristo ser formado em nós. A vida de Jesus, então, quando ele adentra o templo, ele limpa o templo, ele purifica o templo, ele santifica o templo. Para que o sacrifício possa voltar a ser realizado dentro daquilo que Deus havia estabelecido, da maneira que Deus havia dito que devia ser feito. E agora, então, Jesus limpa o templo e usa Paulo para dizer para nós, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santos. A vontade de Deus, e porque Deus quer, eu preciso ser mais santo do que hoje. E porque Deus quer, eu preciso limpar minha vida, purificá-la, tirar os vendilhões que existem no meu viver. Quanta coisa tem nos impedido, irmãos, de vivermos essa vida santa, essa vida que Deus deseja para nós mesmos, né? Quanta coisa que precisamos limpar nossa vida, né? Nossos pensamentos, nossa família, ações. Se queremos ser santos, precisamos expulsar todos esses vendilhões que tem em nosso coração. E temos, amados. Sabe, eu tenho sempre ouvido falar que o primeiro passo para se resolver um problema é admitir que ele existe.
Sabe, impossível nós resolvermos qualquer coisa se nós não cremos que Ele exista. E se nós entendemos que, de fato, tem coisas que têm impedido nossa vida de termos uma vida pura, uma vida limpa diante de Deus, nós precisamos admiti-lo para poder chegar diante de Deus, como 1 João diz, se confessar vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Mas para poder chegar e perdoar, confessar o nosso pecado, para podermos ser purificados, limpos de toda impureza, é preciso admitir que Ele existe. Porque a hipocrisia, irmãos, não vai adentrar o céu. Não vai fazer nos levar a ter um relacionamento perfeito, correto com Deus. A única maneira, irmãos, é simplesmente, humildemente, reconhecido, admitir que há muita coisa em nossa vida que precisa ser mudado, transformado, e por nós mesmos não conseguiremos fazê-lo. Mas o poder de Deus, o poder que Deus tem nos concedido, vai transformar a nossa vida, vai limpar o nosso coração. Portanto, Jesus teve uma atitude de santificar. E Ele sabia que aqueles momentos precediam a vida, a sua morte, a sua crucificação. Ele sabia tudo o que estava para acontecer no dia seguinte, alguns dias depois. Mas eu não sei quanto tempo eu vou esperar para resolver esses problemas na minha vida, quanto tempo eu vou poder esperar para resolver essa situação que me impede de ter um relacionamento perfeito com Deus. Quanto tempo eu vou esperar? Será que vai dar tempo? Será que eu vou atravessar essa rua hoje ainda? Lembra, amados, que a palavra de Deus nos ensina claramente que o pecado faz separação entre quem? Nós, o nosso Deus. E por isso, queridos, não se engane, pecado não entra no céu. No momento que a trombeta soar, se o seu coração não estiver corretamente na presença de Deus, certamente, você não vai nem ouvi-la. Sabe, amados, eu tenho uma convicção enorme, sabe? Quando o seu nome for escrito no livro da vida, nada, poder nenhum nesse mundo pode tirá-lo de lá. Porque a nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. Mas quando Deus nos salva, amados, nós apresentamos algumas características dessa salvação. E uma delas é lamentarmos pelas coisas que nós estamos fazendo, deixamos de fazer, que sabemos que entristece a Deus, que ofende nosso irmão, que ofende nossa família. Outra coisa é impedir a ação de Deus em transformar nosso coração, limpar nosso coração, nossa vida. A característica de alguém que conheceu Jesus de verdade é abrir sua vida. Senhor, limpa-me, purifica-me. É essa a característica de alguém que conheceu de verdade Jesus. Que não quer mais viver, sabe que o desejo de Deus é a sua santificação. E, portanto, Ele abre sua porta do seu coração para que Deus mude, que Deus transforme, que Deus limpe e purifique. São características, irmãos, de alguém que conheceu de verdade Jesus. Mas se impede a ação do Espírito Santo em nossa vida. É o oposto. Talvez você nunca ainda conheceu de verdade esse Jesus maravilhoso. Está andando entre nós, mas talvez nunca tenha conhecido Ele de verdade. E continuando aqui, amados, Jesus teve essa atitude e espera de nós também essa atitude de limpeza, de santificação. Mas Jesus, irmãos, terminando aqui, quando Ele limpa ali aquele lugar ali, aquelas pessoas, limpa o templo, acontece uma coisa que vem logo em seguida. Que às vezes fala assim, mas parece que não está associado aquilo ali, mas está associado. Porque quer nos ensinar alguma coisa. Porque imediatamente depois que Jesus limpa aí, começou a chegar diante dele os coxos, os cegos, os doentes. Imediatamente ali, naquele momento acontece isso aí. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus começa então a curar os enfermos, a dar vista aos cegos, os coxos começam a andar, as criancinhas começam a clamar, Hosana, o que vem em nome do Senhor, Hosana, aquele que é filho de Davi. Então naquele mesmo instante, quando Jesus limpa o templo, as coisas começam a acontecer. E Jesus então começa a agir, começa a mudar, começa a curar os enfermos, começa então ali naquele momento ali, os coxos a começarem a andar, as criancinhas, os escribas, os fariseus estavam ali, ficaram indignados com aquilo ali, insistiram com Jesus, vocês não estão vendo o que eles estão falando? Jesus falou assim, olha, vocês não sabem o que está escrito?
que da boca dos pequeninos, das crianças do peito, que procede o verdadeiro louvor. Então, naquele momento, Jesus, ele se compadece daquelas pessoas. Jesus tem uma atitude de misericórdia. Sabe o que é a misericórdia, irmãos? É a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Isso é misericórdia. Esse é o sentimento que Jesus tinha. Jesus sentia a miséria daquelas pessoas. Jesus se colocava na situação daquelas pessoas. E Jesus então começou a trabalhar, a operar naquele momento e curar aquelas pessoas. Sabe, amados, uma atitude de misericórdia é o que Deus espera de cada um de nós também, que nós aprendamos como crentes, como os filhos de Deus, a sentir a miséria das pessoas que estão andando aí fora sem Jesus. Acabamos de ouvir a respeito do carnaval, e de fato, é um momento terrível. Essa questão de ideologia de gênero, nós sabemos disso aí, irmãos, mas imagine a situação das pessoas que se sujeitam a essa situação. E nós temos que aprender, amados, a nos colocar na pele dessas pessoas, a sentir o que elas sentem, para entender o que elas passam, para podermos ser úteis na mão de Deus, para abençoar essas vidas. Jesus teve uma atitude de misericórdia, porque naquele momento, quando ele limpou o templo, santificou o templo, ele começou a curar, ele começou a transformar a vida daquelas pessoas. Ele foi aclamado pelos pequeninos que reconheceram de verdade quem era ele, quem era aquele que estava fazendo aquela obra ali no templo. E por isso, irmãos, nós conhecemos Jesus, precisamos continuar a conhecê-lo cada dia mais, a Bíblia nos ensina, e aprender dele, das suas atitudes, das suas decisões, da maneira com que ele agia e reagia, aprender deles como devemos viver e reagir. Jesus era misericordioso. E a quinta bem-aventurança, Jesus fala lá no Monte dos Oliveiras, bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Jesus ensinou a ser misericordioso. Você quer receber misericórdia? Quer ter misericórdia, irmãos? Quer que realmente Deus possa olhar para o seu coração diante das suas lutas, das suas dificuldades, e você espera de Deus que Deus realmente trate a situação, abra a porta, te dê sabedoria, te ensine como você poder lidar com aquela situação? É verdade, aprenda a ser misericordioso, porque se você for misericordioso, a promessa de Jesus é que você também vai alcançar misericórdia. Aprendemos, amados, a ter uma atitude de misericórdia, como a palavra de Deus nos ensina. O misericordioso, irmãos, é quando nós aprendemos a ser menos legalistas, ou não sermos legalistas, sabe? Ter misericórdia é nós olharmos para o irmão e não nos colocarmos numa situação, olharmos aí de cima. Nós nos colocarmos na situação, olharmos no mesmo nível, na mesma situação. Jesus falou lá em Filipenses 2, olha, ninguém considere-se superior ao outro. Ninguém deve se considerar superior ao outro. Que não haja contenda entre vocês, olhem um no olho do outro de verdade. O legalismo é aquela pessoa que acha que está acima da situação, é aquele que julga as pessoas baseado nos seus próprios conceitos. E essa pessoa não pode alcançar misericórdia, porque ela não é misericordiosa. Como que você pode ser misericordioso se você é legalista? E por isso o misericordioso jamais será legalista, nunca vai ser legalista, porque ele entende a situação das pessoas. Ele se coloca na situação das pessoas, ele se coloca no mesmo nível. Às vezes, até abaixo. Jesus um dia chegou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Lembra dessa situação? 3 vezes. 2 vezes ele usa a palavra ágape. Pedro não podia responder. Não dava para responder. Ele tinha acabado de negar Jesus. Como que ele podia dizer na mesma situação, eu amo incondicionalmente, Senhor? Não podia. Ele tinha acabado de negar Jesus. 2 vezes Jesus faz essa pergunta para ele usando essa palavra. Na terceira, sabe o que Jesus fez? Jesus, como se estivesse ajoelhado diante de Pedro e dizendo, Pedro, você gosta de mim? Ele usa a palavra filéu. Porque Pedro, ele sabia que Pedro não podia usar a palavra ágape, não conseguiria usar a palavra ágape naquele momento. Mas quando ele chega diante de Pedro e fala, tu gosta de mim, Pedro? Sabe o que aconteceu? Pedro falou, Senhor, eu amo incondicionalmente, eu vou morrer. E a verdade, a vida de Pedro mostrou que foi verdade aquilo ali. Sabe por que Pedro pôde responder da maneira que Jesus queria que ele respondesse?
Porque Jesus se colocou lá onde ele estava. Foi lá pertinho dele, lá. Entendeu? Se colocou no lugar dele. Teve misericórdia dele. Entendeu que ele não podia responder do jeito que ele queria que ele respondesse. Que ele não podia usar aquela palavra, naquele momento não podia. Mas que ele responderia depois. Quando então Jesus tratou o coração de Pedro, Pedro pôde responder agora com toda clareza o coração: Senhor, tu sabes que eu amo. Tu sabes que eu amo acima de todas as coisas. Que o Senhor é o primeiro na minha vida. E a vida de Pedro, a partir dali, os irmãos sabem o que foi a vida de Pedro. Sabem? Completamente transformada. Jesus se colocou na situação de Pedro. Sabe, irmãos, somos misericordiosos quando nós não nos vingamos a nós mesmos. E vingar não é a situação de você fazer alguma coisa grave contra alguém, não. Até mesmo uma resposta vinda imediatamente, você está se vingando. Palavras vingativas, quando você responde, sabe, acima daquilo que você recebeu. Quando você usa aquela expressão que o mundo usa assim: não leva o desaforo para casa. E você resolve a situação no momento, você está se vingando. E um misericordioso não se vinga nunca. O Senhor falou assim: a mim pertence o quê? A vingança. O misericordioso não se vinga. Ele espera em Deus. Ele se coloca na situação de misericórdia, na situação daquela pessoa. Não guarda rancor. Vou completar aqui, irmãos, não é violento, não é materialista, não é individualista. O misericordioso, irmãos, ele realmente, ele sinaliza uma alegria enorme por poder saber que é um instrumento de Deus, que Deus o transformou seu coração, lhe deu capacidade para poder se colocar no lugar das pessoas e poder ser útil na mão de Deus. Sabe, amados, nós nunca vamos poder entender a situação das pessoas ou darmos um passo para poder ajudar alguém se a gente não aprender a nos colocar no lugar dela, a não poder entender o que está acontecendo com ela. Sabe, esses dias atrás o pastor está falando que foi fazer um curso do quê? De aconselhamento. E o básico, uma das luzes básicas é você aprender a conhecer a alma da pessoa, é se colocar na situação, se colocar no lugar daquela pessoa para você entender o que está passando na cabeça dela. Para que você possa ter a palavra certa, para que você possa ser usado de maneira certa na vida daquela pessoa. Esse é misericordioso, aprende de Deus e glorifica a Deus por ter dado essa capacidade. A ter a atitude de misericórdia, irmãos, deve ser... não só porque imaginamos que a nossa vida está no fim. Não. Não sabemos, irmãos. Eu desejo de verdade estar vivo para a volta de Jesus. Você também ou não? Como que eu gostaria. E eu desejo que os irmãos todos estejam junto comigo ali. Portanto, o IBGE aqui no Brasil, né, aquele instituto lá, diz assim que o brasileiro está vivendo mais agora. O INSS bateu palma, aplaudiu. Está vivendo mais de 70 anos. Mas, na verdade, nós estamos vendo as pessoas, à base de tanta coisa, estão vivendo muito mais. Graças a Deus. Quanto mais tempo eu viver aqui, melhor, porque quanto mais tempo eu viver aqui, significa que mais a possibilidade de eu me encontrar com o Senhor dos Céus se torna maior também. Me encontrar com Jesus. Mas a verdade, irmãos, nós não sabemos quanto tempo nos resta. E por isso, a atitude de misericórdia deve ser expressada através da nossa vida agora, já, nesse momento. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos aí. Alguém disse assim, que devemos planejar como se fosse viver 1000 anos. Você já deve ter ouvido esse ditado, né? 1000 anos. E viver aquele dia como se fosse o último da nossa vida. Nenhum de nós sabe o que vai ser ou não amanhã. Se devemos viver esse dia como se fosse o último, então devemos ter as mesmas atitudes que Jesus. Todos os dias, uma atitude de lamento. Pelo aquilo que fizemos, que sabemos que entristece o nosso Deus. Por aquilo que deixamos de fazer, que sabemos da mesma forma que entristece o nosso Deus. Uma atitude de santificação, purificar nossas vidas, abrir nosso coração para que Deus venha e limpe, purifique, transforme nossa vida, que não haja pecado para o dia seguinte.
Cada dia nós nos colocarmos diante de Deus e permitir a ação do Espírito Santo transformando nossa vida de glória em glória à imagem de Jesus. Todos os dias. E uma atitude de misericórdia, irmãos, aprendermos, buscarmos em Deus a capacidade de nos colocarmos na vida das outras pessoas, sentirmos o que as pessoas estão sentindo, viver o que as pessoas estão vivendo, para que a gente possa ser um instrumento de Deus, para que Deus possa usar a nossa vida para abençoar a vida daquelas pessoas que estão do nosso lado. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos dessa forma para a glória do nosso Deus. Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra bendita, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui, Deus. Oh, Pai, Tu falou no meu coração, o desejo que eu tenho, certamente eu, que o Senhor também tenha falado no coração dos nossos irmãos aqui, Senhor. Que nós aprendamos do Senhor, porque o Senhor sabia o que estava prestes a acontecer, e no entanto o Senhor lamentou, o Senhor santificou, e o Senhor se colocou na pele daquelas pessoas que estavam sofrendo ali no templo, Senhor. E os abençoou de uma forma maravilhosa, Pai. Por isso, Deus, nos ajude a termos as mesmas atitudes do Senhor em nossa vida. Ajude, Senhor Deus, se no nosso meio alguém ainda não lamentou a sua vida sem Jesus, e possa nesse dia entender o risco que correu até aqui, e possa nessa manhã entender a Tua palavra, o Evangelho, Pai, e entregar seu coração para Jesus. Pai bendito, fale em cada coração, nos ajude, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.